Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, aqui do nosso Centro de Mídias. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 12. Objeto de conhecimento, linguística textual, regularidades de gêneros textuais. Blocos de composição e estilísticos, condições de produção, circulação e recepção de textos, relações lógico-discursivas, coesão e coerência em textos orais e escritos nos diversos gêneros. Diálogos entre textos, verbais e não verbais, intertextualidade, inferências textuais e semióticas, condições de produção e circulação de discursos, leitura, escuta e apreciação de textos de diferentes gêneros, processos de produção de textos orais, escritos e multissemióticos. Em detalhamento, reconhecimento dos elementos linguísticos que constituem marcas de diferentes gêneros, identificação das relações entre partes do texto, tema, tese, argumentação, continuidade e relações lógico-discursivas nas práticas artísticas, corporais e verbais. Produção de textos a partir da leitura e da escuta, estabelecendo relações em contextos sócio-históricos e suas condições de produção por meio de textos dissertativos argumentativos, na ampliação de sentidos, identificando processos identitários, conflitos e relação de poder que permeiam as práticas sociais da linguagem na recepção e produção de discursos. Ufa! Vamos aprender! Muito bem, nós vamos iniciar nossa aula, então, falando dos elementos linguísticos, certo? O que são esses elementos linguísticos, professor? Todo elemento que está inserido em um texto, ou seja, tudo que compõe um texto, desde as palavras até a pontuação de sinais, né? Sinais, no caso, são elementos linguísticos, tá bom? Esses elementos linguísticos que identificam as relações entre partes de um texto em diferentes gêneros. Eles vão variar de acordo com o gênero. Então, tudo que está incorporado em um texto, sinal de pontuação, as palavras, os sinais, a forma que esse texto está sendo composto, eles são elementos linguísticos, tá? E cada gênero vai ter a sua especificidade dentro aí desse tipo de gênero, né? Dos gêneros textuais que nós estamos trabalhando. Quer ver um exemplo? Olha só. Cada gênero tem sua característica, isso mesmo. Vejam só o texto que eu trouxe para vocês agora, né? Aqui uma característica bem marcante das receitas são que a forma que é estruturada, quantidade, né? Tem ali os numerais, né? Tem as palavras que se repetem para falar ali, né? A xícara, no caso, para identificar a quantidade, né? desses ingredientes. E esse bolo de chocolate, gente, que delícia, né? Meu bolo preferido é o bolo de chocolate depois do bolo de macaxeira, viu? Então, esse bolo de chocolate aí, eu trouxe a receita para vocês, se quiserem anotar, inclusive, já para fazer esse bolo e mandar um pedaço pro professor, ele vai aceitar de coração, tá bom? Então, é um bolo de chocolate molhadinho, né? Uma receita aí. Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 6 colheres de sopa cheia de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó e 6 ovos. Viram aí que nós temos uma estrutura, certo? Nós temos vários elementos linguísticos dentro desse texto. Por quê? Eu trago números, né? Eu trago palavras, eu trago pontuação, então tudo isso faz parte dos elementos linguísticos. Vamos continuar vendo essa receita? Faz o print aí na tela, bate a foto, né, para guardar essa receita. Modo de preparo: bata as claras em neve, acrescente as gemas e o açúcar e bata outra vez. Coloque a farinha, o chocolate em pó, fermento, leite e continue a bater. Unte um tabuleiro e coloque para assar por aproximadamente 40 minutos em forno médio. Continuando. Enquanto o bolo assa, faça a cobertura com 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina e meio copo de leite. Leve ao fogo até começar a ferver.
Jogue quente sobre o bolo já assado. Deu água na boca agora, né? Essa cobertura aí. Vejam, então, que nós temos bastante elementos linguísticos quando eu estou ensinando essa receita. Uma característica bem marcante são os verbos no imperativo, né? Jogue, coloque, faça, bata. Vejam que é uma característica marcante desse tipo de texto, das receitas, né? De como produzir ali algo, como fazer algo, das receitas. Então, esse tipo de gênero, ele tem uma característica específica, tá bom? Tem elementos linguísticos específicos. Por que que o senhor está trazendo isso para a nossa aula, professor? Porque nós vamos falar de um tipo de texto, né? De um gênero textual muito importante para os alunos da terceira série do ensino médio, que é o texto dissertativo argumentativo. E assim como a receita de bolo, né, ele também tem elementos linguísticos que marcam esse gênero textual. Olha só. O que é o texto dissertativo argumentativo? Dissertar é falar sobre o tema sugerido sem a intenção de convencer. Já dissertar de forma argumentativa é expor a sua opinião sobre o tema proposto. Você precisará posicionar-se a fim de convencer o seu leitor. Gente, prestem atenção aqui numa coisa, tá? Nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, algo que vocês vão precisar lá na prova do Enem. Né? A redação do Enem é o famoso texto dissertativo argumentativo. Então, vejam a diferença. Dissertar, né, sobre algum tema, eu não tenho a intenção de convencer. Sem a intenção de convencer, eu vou dissertar, vou falar sobre aquele tema. Quando nós fazemos uma dissertação de mestrado, nós dissertamos sobre um tema, nós falamos sobre um determinado tema, tá bom? Vai ter aquela leitura, e o teu leitor, ele pode se convencer ou não. Já quando eu disserto de forma argumentativa, eu vou argumentar, eu estou o quê? Expondo a minha opinião sobre aquele tema, né? E aí, quando eu exponho a minha opinião, eu vou precisar posicionar-me a fim de convencer esse leitor. Aqui sim, eu preciso convencer o meu leitor, tá bom? No texto dissertativo argumentativo. Então, nós devemos sempre estar atento a isso, a diferença do texto dissertativo para o texto dissertativo argumentativo. Certo, pessoal? Muito bem. Então, nós vamos ver agora a estrutura desse texto, tá? Do texto dissertativo, para a gente ver mais ou menos aí como que ele vai se estruturar. Primeiro, a introdução. O que tem que ter na introdução, professor? Primeiro, tema. Segundo, problema. E terceiro, a tese. Isso mesmo. Tudo isso na introdução? Tudo isso na introdução. Não esqueçam. Tema, problema e tese. São os três elementos que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos escrever ali para eles se encaixarem e se conectarem dentro da minha introdução. Depois que eu trouxer esse tema, esse problema e essa tese, no desenvolvimento, eu vou trazer um argumento 1, um argumento 2, tá bom? 2 argumentos dentro de um desenvolvimento. Esses argumentos vão ser a base da minha tese, do meu problema e do meu tema, que eu acabei de falar aqui na introdução, nesse primeiro pontinho, tá bom? Então, o meu desenvolvimento tem que estar ligado ao quê? A minha introdução, né? Aqui o meu tema, o meu problema e a minha tese. Depois que eu fiz introdução e desenvolvimento, vem o quê? A conclusão, isso mesmo. A conclusão, vamos ver então aí o que nós temos na conclusão. A retomada do tema e do problema e uma proposta de intervenção, além da reafirmação da tese. Então, essa é a estrutura do texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu tenho um tema, um problema e uma tese, certo? No desenvolvimento, eu vou ter o argumento 1 e o argumento 2.
Já na conclusão, eu não vou baixar, porque o professor já é um pouco velhinho, né? Não dá para ele baixar, porque o problema é na coluna. Mas nós temos a retomada do tema e do problema, a proposta de intervenção e a reafirmação da tese que está lá embaixo, né? Então vejam que tudo isso que está na conclusão vai se encontrar aqui, ó. Tem que casar com essa introdução aliada aos nossos argumentos. Então vejam que tudo isso aqui, né? Ele se une no texto dissertativo, tá bom? Retomada da tese vai se encaixar lá em cima, né? Vai voltar a falar da nossa introdução. A proposta de intervenção também está ligada ao problema e a reafirmação da tese. Então vejam que está tudo conectado na conclusão com a introdução. É isso que nós vamos ver detalhadamente a partir de agora. Acompanhe. O tema, tá? É o primeiro passo ali, o primeiro elemento da nossa introdução. Nós não devemos confundi-lo com o título, tá? O título é outra coisa. O título você vai colocar depois. Elas não são palavras sinônimas. Tema e título não são, ó, vou colocar até um xizinho aqui, ó, não são palavras sinônimas. O título e tema são conceitos similares. São conceitos similares, mas não iguais. Tá? Eles podem ali ter a mesma interpretação, mas não são iguais. Nós chamamos de título a expressão inicial que introduz a redação, mostrando o assunto e o posicionamento do texto. Então, o título ele traz, né? Mostrando aqui o assunto e o posicionamento do texto. E nós vamos chamar de tema o assunto a ser abordado. Tá? Então, o título ele é o assunto e o posicionamento do texto, e o tema, o assunto que eu vou trabalhar. Ele dará as diretrizes do texto ao expor a ideia que deverá ser defendida ao longo de uma dissertação. Então, o tema, né, vai me ajudar aí o quê? A trazer essa ideia que eu vou defender ao longo da minha dissertação, tá? Fiquem bastante atentos aí a essa diferença entre tema e título, ok? Vamos ver agora o que é a tese. A tese é o ponto de vista, né, do texto dissertativo argumentativo. Nós denominamos, então, de tese, que não é o mesmo que tema. Acabamos de ver o que é o tema. O tema é o assunto. O tema é o objeto do discurso, tá? Ou seja, o assunto específico que mobiliza conhecimento de uma determinada área, tá? Então, vejam, o ponto de vista do texto dissertativo argumentativo é denominado tese. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto de vista é igual a tese. E o assunto é o meu tema. Certo? Então, o meu tema é o assunto e a minha tese é o ponto de vista. É o que eu penso, é o meu ponto de vista enquanto autor daquele texto sobre o assunto. Essa é a minha tese, tá? Quando nós fazemos uma tese de doutorado, nós também temos um ponto de vista. É o meu ponto de vista, aquilo que eu vou defender com argumentos, né, diante de um assunto, certo? Muito bem. Entendido, então, a diferença título, tema e tese? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A tese, o desenvolvimento de um tema a partir de uma ideia central ou ponto de vista, tá? A tese, então, não esqueçam, é o desenvolvimento do tema. O que é o tema, galera? Assunto, né? Então, o tema, a tese vai desenvolver esse tema a partir de uma ideia central. Então, eu tenho uma ideia central, um ponto de vista, e eu vou desenvolvê-la. Tá? Então, a tese ela vai ser a ideia principal do texto, que vai conduzir toda a argumentação. A partir desta ideia principal aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter que trabalhar a argumentação e vou refletir o que vai ser defendido nele. Ela deve ser o quê? Explícita, ela deve aparecer, ela deve estar clara, ela deve estar fácil de identificar,
certo? E apresentar um ponto de vista, ou seja, um posicionamento crítico do autor sobre determinado assunto. Porém, sem marcar a sua opinião de forma pessoal, né? Deixar isso tão pessoal. É um posicionamento crítico, tá, do autor, é o meu ponto de vista, é um posicionamento crítico do autor. Essa vai ser a minha tese, tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu defendi a minha tese de doutorado, né, quando nós estamos fazendo uma tese de doutorado, nós chegamos na banca e a banca diz assim, a primeira coisa que ela diz, né, qual é a sua tese? E aí, às vezes, dá um branco, né? A gente fica, meu Deus, qual é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista sobre aquele tema? Qual é o meu posicionamento crítico sobre esse tema, né? E aí, na hora, a gente fica meio perdido, mas eu trabalhei com a identidade cultural, né? Com uma convergência de identidade cultural das cirandas de Manacapuru, né? Um tema ali bem moderno, né, sobre as cirandas de Manacapuru, e eu falei sobre a questão da influência da mídia dentro das cirandas de Manacapuru, como que a mídia ajudou aí, então, as cirandas a terem uma identidade própria em Manacapuru, porque se você for observar, a ciranda de Manacapuru é diferente das cirandas, né, do restante aí do Amazonas e do Brasil, certo? Então, o meu olhar, o meu posicionamento crítico foi que, por interferência da mídia, hoje as cirandas de Manacapuru elas têm uma identidade própria, certo? Uma identidade única. Você só vê coisas, né, elementos na ciranda de Manacapuru, né, elementos autorais na ciranda de Manacapuru. Então, esse foi o meu posicionamento crítico. Eu tive que trazer argumentos para justificar essa minha tese, né, esse meu posicionamento. Entendido? Vamos continuar. A tese, geralmente, né, é apresentada na introdução do texto. Então, a tese ela já vem na introdução do texto. E, em seguida, ela vai ser desenvolvida ao longo dos parágrafos, né, no desenvolvimento, como o autor apresentando os argumentos, exemplos e informações relevantes para sustentá-la. Acabei de dizer para vocês. A tese ela vem na introdução, né, mas no desenvolvimento é que eu tenho que apresentar argumentos e as informações relevantes para sustentar. Tá bom? E aí, como é que eu vou fazer isso? Com argumentação. Os parágrafos intermediários da dissertação. Lembram lá que no nosso desenvolvimento, naquela estrutura, eu tenho argumento 1 e 2? Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para comprovação da tese. Olha só, tá? Desenvolvimento ele vai trazer o quê? A comprovação da tese apresentada lá na introdução. Um argumento é composto por duas partes. Atenção aqui. Argumento é composto por duas partes. A fundamentação e a análise do fundamento. O que é isso, professor? A fundamentação é algo que lembram aí das nossas aulas sobre argumentação? Eu vou trazer uma fundamentação, algo que vai me ajudar o quê? A analisar essa fundamentação, né? Eu trouxe a fundamentação, uma ideia de alguém, e eu vou analisar aí esse fundamento, ou criar, né, uma fundamentação e ter a análise desse fundamento, tá bom? Na fundamentação, o autor deve buscar o quê? Provas do seu ponto de vista, que está correto. Então, eu tenho que ter provas. Poxa, eu acabei de dizer que o sol é amarelo. Mas como é que eu vou provar? Esse é o meu ponto de vista. Como é que eu vou provar que esse sol é amarelo? Você vai ter que buscar essas provas, né? E aí justificar seu ponto de vista, tá bom? São considerados fundamentos o quê? Citações de autoridade. Opa, eu vi isso aí em algum lugar, né? Eu vi isso aí em algum lugar. Eu vi essa questão de citação de autoridade em algum lugar. Lembram dos argumentos de autoridade? Pois é. Referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade. Tudo isso aí pode ser a minha prova. Se eu achei aí uma notícia, né, uma publicação de que o sol é amarelo, eu posso trazer essa publicação para a minha tese, usar como fundamentação e analisar essa fundamentação, certo?
e aí eu vou ter um argumento para justificar lá a minha introdução, tá bom? Então, ó, o tema e tese, eles devem vir na introdução do texto dissertativo argumentativo. Olha só o exemplo. O tema, caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Inclusive, isso foi o tema da redação do Enem já. Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil. Vejam que esse é o tema, é o assunto, não é o título, tá? E a tese, o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, o que a pessoa trouxe aí? Né? Eu tenho o tema e eu vou trazer a tese, que é o quê? Né? É o ponto de vista, né? O meu posicionamento crítico. Então, eu estou dizendo que o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Agora, eu tenho que o quê? Argumentar, justificar essa minha tese. Vamos lá. Principais relações lógico-discursivas seguidas de seus operadores discursivos e articuladores textuais. O que é isso, professor? Os conectivos, né, que vão me ajudar aí nessa formulação do texto. São palavras ou expressões que vão interligar as frases, os períodos, as orações, os parágrafos, permitindo a sequência de ideias, tá? Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis, usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Assim, se forem mal empregadas, reduzem a capacidade de compreensão de mensagem e comprometem o texto. Então, tem que ter muito cuidado aí na hora de empregar esses conectivos para nós fazermos os nossos textos, seja na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Vamos ver alguns conectivos desses que eu acabei de falar para vocês. Ó. Conectivo de prioridade ou relevância, né? Nós temos que ter aí um cuidado quando nós formos colocar esses conectivos. Os conectivos de prioridade e relevância são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Por exemplo, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente. Olha o exemplo. Primeiramente, devemos entender como ocorre o processo de polinização das flores. Vocês podem usar, então, aí o termo primeiramente como um conectivo de prioridade. Você quer colocar algo como prioridade ou como relevância, você pode utilizar qualquer um desses conectivos, né? Ou esse que nós colocamos aqui no exemplo. Temos outros tipos de conectivo, conectivos de adição e continuação. Você quer acrescentar uma ideia, certo? Utilizamos conectivo de adição e continuação para acrescentar algo no texto e que esteja relacionado com o que foi apresentado anteriormente. Por exemplo, além disso, demais, por outro lado, também, e, nem, não só, como também, não apenas, bem como. E o exemplo diz o seguinte: Suzana já foi professora de matemática. Além disso, foi gestora escolar. Eu acrescentei uma informação, né, de algo que eu já disse antes, que ela foi professora também, né? E além disso, foi gestora escolar. Certo? Vocês podem usar, então, esses conectivos para acrescentar algo no texto de vocês. Outro conectivo é o de conclusão ou resumo. Isso mesmo. Os conectivos de conclusão ou resumo, já está dizendo aí, né? São utilizados na conclusão de um parágrafo ou mesmo de uma redação para resumir as ideias que foram apontadas no texto. Por exemplo, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo mais, pois, assim sendo, nesse sentido. O exemplo diz o seguinte: em resumo, podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Então, em resumo, pode concluir. Se eu for para introduzir a minha conclusão, eu posso colocar em resumo, e aí você discorre o texto. Portanto, você vai discorrer o texto, tá bom? Então, esses são alguns conectivos que vão ajudar a gente. Agora, nós vamos nós vamos identificar o tema, a tese, os argumentos e conectivos em uma redação do Enem, isso mesmo. Parte de uma redação do Enem de 2018, que foi nota 1000, do Matheus Martins Cardoso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. No entanto, a venda
de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento das redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Primeiro de tudo, nós devemos observar, então, vamos voltar aqui, a tese do o tema. De que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Qual é o assunto dessa parte dessa redação que eu acabei de ler para vocês? Nós estamos falando da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, tá? Como é que esse comportamento de usuário ele é manipulado, pelo controle dos dados da internet? E aí nós precisamos observar qual é a tese que vai ser defendida. Isso mesmo, a tese. O que ele quis, então? Qual é o ponto de vista do Matheus? Qual é o posicionamento crítico dele? A negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro, por essa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Vejam que a tese está ligada a esse tema. Aquilo que eu falei para vocês, a tese ela vai estar ligada, ela não é o tema, mas ela vai estar ligada a esse tema, tá bom? E aí eu trago para vocês também uma nova informação, um tópico frasal, que é ali quem vai sustentar essa informação principal ali no texto, Vamos dar uma olhadinha o que seria, então, esse tópico frasal. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Então, vejam aqui, nesse nosso tópico frasal, vou colocar aqui até um TF, que ele vai... Olha só, ele isolou aqui, em primeiro lugar, ele colocou algo como prioridade. E a partir daqui, ele está ressaltando a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação no comportamento das redes, Então, esse é o tópico frasal, tá bom? O argumento 1, olha só, lembram lá que nós já falamos sobre argumento de autoridade? Ele traz também aqui, ele traz uma autoridade para falar. Quem? O pensador Thomas Hobbes. Ele vai trazer um argumento, vai sustentar, vai fazer ali uma citação, vai sustentar esse argumento dele através da citação de autoridade. Ele trouxe Thomas Hobbes que fala sobre guerra, para dizer que o Estado ele é responsável por garantir o bem-estar da população, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Ele vai aí fazer a análise dessa fundamentação. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e assim por diante. Um argumento 1. E nós temos também os nossos conectivos. Os nossos conectivos que vão aparecer no texto, que nós acabamos de ver. No entanto, em primeiro lugar, dessa forma, olha só, em primeiro lugar, é um conectivo, que nós acabamos de ver, um conectivo de prioridade, no entanto, cadê? Opa! No entanto, vai aparecer também como um conectivo que vai ajudar a gente. E dessa forma, também é outro conectivo que aparece aí para fazer essa ligação, para dar esse direcionamento aqui. Dessa forma, dá um direcionamento, fazer a ligação entre os períodos, as orações
entre os parágrafos, tá bom, gente? Então é isso. Nós temos bastante coisa ainda para falar, né, de texto dissertativo argumentativo. É algo bem interessante que vocês precisam, né, estar antenados, porque faz parte aí do conteúdo de vocês da terceira série e do Enem também vocês vão precisar. Então, nós temos aí uma primeira aula sobre, né, o texto dissertativo argumentativo, e eu espero que vocês tenham gostado, e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!